Ô, glória! Não vai ser nesse deserto que será teu fim. Eita glória, Deus seja louvado. A paz do Senhor, você de perto, você de longe, você que está passando, você que está trabalhando, você que está descansando, tenha um bom dia na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Chega de tanto dizer que você nasceu pra sofrer. Ô glória! Só eu sei de quantas vezes você já pediu para morrer. Mas você não vai morrer antes do tempo, pois o tempo é meu. Agora estou tirando essa angústia que aflige o teu coração. Só tirando todo medo e abraçando a Ô glória! pois pra essa luta, esse problema que quer te parar, só eu tenho a solução. Eu quero aproveitar e mandar a paz do Senhor para todos os nossos queridos irmãos que estão conosco, podendo participar. Você de perto, todos os vizinhos aqui da região do Jardim Monte Cristo. Para quem não sabe, nós estamos aqui na região do Jardim Monte Cristo, Parque Odiel. Oh, aleluia! Trazendo aqui uma palavra divina, uma palavra de esperança. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão conosco, aleluia, ali na região. Todas as regiões, você que está conosco através do Facebook, que vai assistir essa mensagem depois, aleluia. Você que já estão presentes conosco agora, que Deus seja louvado. Aproveitar e mandar a paz do Senhor para nossos irmãos, aleluia, da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus da Missão. Logo mais nós temos aqui culto na nossa congregação hoje aqui, aleluia, no Jardim Monte Cristo, a partir das 18 horas e 30 minutos. Nosso pastor Mael Silva é o pastor local, juntamente com a sua esposa e a equipe de obreiro, aleluia, que sempre está ali presente para atender e receber você. A paz do Senhor, nosso irmão presbítero Rony, aleluia, nosso irmão, o cooperador Tássio e os demais. Também sempre está conosco o cooperador Bruno, juntamente com a sua família, Rebeca. Enfim, para todos das igrejas evangélicas Assembleia da Missão aqui no Jardim Monte Cristo, você é o nosso convidado especial para estar conosco hoje a partir das 18 horas e 30 minutos. Ô glória! Na Ruela Ranunça Alves Rodrigues, número 39, aqui na cidade de Campina. A partir das 18 horas e 30 minutos, nós temos um grande culto de adoração ao nosso Deus, titulado como culto de missão hoje, aleluia, a qual o culto missionário, que missão nós estamos na rua fazendo, aleluia, a obra do Senhor Jesus Cristo. Deus conta comigo e com você. Talvez você se encontre nesse atualmente, pastor Edival, o senhor não sabe o tamanho da luta, da provação que eu estou passando. Eita glória! Mas não precisa saber não. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele sabe, o nosso Deus, Ele conhece o coração do homem, também conhece o coração da mulher. Eita glória! E a palavra de Deus, ela é poderosa, meus irmãos. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele escreveu muito maravilhoso, eu acho muito legal. Toda a Bíblia ela é maravilhosa, mas tem muitos versículos que identificamos com ele. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele fala assim: a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, aleluia, a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e ela penetra entre a divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do coração do homem e do coração da mulher. Talvez, meus queridos irmãos, nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa, um momento como esse, e muitas das vezes nós não entendemos porque nós estamos aqui, não compreendemos nada, aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o nosso coração, e aí Ele traz no lugar certo, no momento certo, para que nós podemos, aleluia, dizer para os irmãos que Deus conhece o seu coração. Uma certa feita, meus queridos amados irmãos,
Jesus, ele indo para a cidade de Jerusalém, ele agora se depara, ele passa próximo da cidade de Jericó, e ele vê ali, meus irmãos, um cego que foi colocado na beira do caminho, Arabada cada sura mandacai, para poder pedir esmola para a sua sobrevivência. Mas Jesus sempre, ele marca o encontro com a pessoa naquele lugar. Quando Deus quer falar com a pessoa, que mesmo aquela pessoa não tem disponibilidade para ir buscar a presença dele na igreja, pastor, eu passo todo o tempo sem buscar a presença de Deus, aleluia. E será que Deus está me vendo? Será que Deus me ama? Deus prepara um servo, uma serva, para passar por ali e trazer a palavra para você, dizer para você: oh glória, ainda tem esperança, ainda tem solução para a sua vida. E ali Jesus vai passando, estava ali aquele cego, coração ferido, vida sem sentido. Assim era ele. Eita glória! Servo do Senhor Jesus, irmão Antônio Cooperador, Antônio Cailton, juntamente com a sua família, podendo participar desse trabalho abençoado. Antônio Cailton, amigo do trabalho, grande amigo do trabalho, Deus abençoe a sua vida poderosamente, servo de Deus. Eita glória! Abençoado até o tutano, né, irmão Antônio? Eita glória! Eita maravilha! Participando conosco, trabalhamos juntos na campo ambiental, aproveitando a oportunidade de mandar a paz, Senhor, para todos os nossos queridos irmãos que participam conosco da campo ambiental ali, fazendo parte do grupo que trabalhamos na limpeza na cidade de Campinas, para agora, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o prefeito, Deus abençoe o grupo, todas as autoridades do modo geral. Que Deus continue abençoando nossos patrões, a qual abre a porta de emprego para nós ali, os nossos amigos de trabalho principalmente, que estão ali, fazendo parte daquele grupo, uma amizade muito grande ali. Que Deus abençoe a vida de cada um no nome de Jesus. E aproveitando, mandar a paz, Senhor, para esse irmão. Aleluia. Alex Antônio, Deus abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Como eu estava dizendo para os irmãos, e quando Jesus ele vê que as pessoas não vão buscar a presença dele, eu pergunto para todos os irmãos aqui, desculpa, para não ofender ninguém, independente do seu credo religioso que você serve, quantos tempos eu, você, nós pegamos na Bíblia para meditar? Quantos tempos? Aleluias. Quantos tempos? Quantos tempos? Será que hoje, na hora que nós levantamos, nós agradecemos a Deus? Será? Quantos tempos, por exemplo, você que é católico, eu pergunto para você, quantos tempos você foi na missa? E quando você foi na missa, você levou sua Bíblia, para a hora que o padre pegar a leitura bíblica, você puder participar com ele. Quantos tempos? Diga para mim, ou responde para você mesmo. Por isso, meus amados, que eu estou dizendo para os irmãos, que Deus, Ele conhecendo o coração de cada pessoa, Ele conhecendo o coração de cada um, Ele traz na hora certa a gente para dizer para você que Ele me ama, que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto na sua e na minha e nas nossas vidas. Como eu estava dizendo, meus irmãos, Deus Ele manda no momento certo, naquele exato momento, Jesus indo para Jerusalém. Ali estava um cego na beira do caminho. Aquele cego era colocado na beira do caminho para pedir esmola àqueles que passavam por ali. Jesus sabia que aquele cego estava ali, aleluia. Eu acho lindo Jesus ele diz assim: ide por todo mundo e prega o evangelho
a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Aí Jesus, sabendo em montanha, nós estamos aqui, cada morador aqui do Jardim Monte Cristo, e você estava aqui nessa manhã maravilhosa. Aqui sempre os irmãos vêm fazer trabalho aqui, eu estou presente, mas hoje os irmãos estão para o outro lado descansando, mas todo domingo nós estamos nessa batalha que Deus nos chamou. E aí nós viemos aqui porque conhecemos seu coração, como aquele cego estava ali, aleluia, colocado, que sempre estava ali pedindo esmola, mas Jesus estava ali, querido ouvinte. Ele passa, e quando ele passa, a Bíblia diz que aquele cego escutou barulho e ele perguntou o que era aquilo. Alabadagacé, aramanagassu, managatai. O que é que está acontecendo? Eu escuto barulho. E alguém chegou no ouvido daquele cego e disse para ele: Jesus está passando por ali. Falou do amor de Jesus para aquele homem, meus amados irmãos. Ai, barabacana, raçura, mandacai. Não era o povo que estava passando, mas era Jesus. E eu quero dizer para os queridos irmãos ouvindo a palavra do Senhor. E quando fala o amor de Jesus para aquele homem entendeu que era a oportunidade dele fazer o quê? Dele receber a cura, dele receber o milagre. E ele agora começa a gritar. Ele não poderia ir até onde Jesus estava, porque ele não tinha direção, ele não sabia, só sabia que alguém falou o amor de Jesus para ele. Ele agora começa a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, eita glória, tem de misericórdia de mim, Jesus. Eita glória! A Bíblia disse que aquele povo que estava andando com Jesus mandou, aleluia, que ele calasse a boca, mas aquele cego gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, aleluia, tem de misericórdia de mim. Aleluia, meus irmãos. Mas a Bíblia disse que Jesus parou e mandou que trouxesse o cego, aleluia. E quando o cego chega até perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta para aquele cego: o que é que você quer que eu te faça? Ai, barabacada, raçura, bacandaraba, ai, candaraba. Eita glória! O que é que você quer que eu te faça, cego? Ai, managassura, banda cai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus trabalhando no teu coração agora. Eu estou sentindo a presença de Deus entrando dentro da tua casa agora. Aleluia. E Jesus pergunta para você: o que é que você quer que eu te faça? Ai, candarabacandassu, ai, managassura, bandacara, bandacai. Eu estou sentindo o mover dele, eu estou sentindo a presença dele está aqui nesse lugar. Aquele cego tentaram calmar, tentaram calar a boca daquele cego, mas ele clamava. Ele sabia que era a última oportunidade dele. Ele sabia que a oportunidade dele era aquela, meus irmãos, aleluia. Aquele cego estava ali. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego e pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O que aquele cego mais desejava, meus irmãos, era ver, enxergar. O que você quer que eu te faça? Aquele cego poderia pedir, aleluia, vingança contra algumas pessoas que não gostavam dele. Aquele cego poderia pedir riqueza. Aquele cego poderia continuar naquela situação. Mas aquele cego queria ver. Ele sabia que a oportunidade era aquela. Ele não perdeu a oportunidade.
E a Bíblia diz que ele falou: quero ver, Senhor. Jesus falou: pois então vê, a tua fé te salvou. E aquele cego, aleluia, começou a ver. Por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui na presença do nosso Deus, dizendo para você: caia da esperança para a sua vida, dizendo para você que ainda tem solução para o seu problema. Talvez, meus irmãos, você se encontra aí na sua casa, você ainda vai ver esse vídeo depois, aleluia, você vai ver essa programação depois, aleluia. É uma grande oportunidade de você entender que Jesus te ama. Talvez você que está assistindo aleluia, essa pregação através do Facebook agora, aleluias, é a oportunidade de você saber que Jesus lhe ama muito. Aproveitando essa oportunidade, quer dizer para os irmãos, quem sabe você queira assistir depois, nos acompanhar, nos evangelizar com a gente. Pastor, eu queria tanto evangelizar, eu queria pregar, mas eu não tenho coragem de ir para a rua. Você tem uma oportunidade, como? Através de compartilhando também, irmão. E para quem não sabe, nós temos nossas redes sociais aí no YouTube, no Facebook, se você pesquisar aí agora, você vai ver Lorivaldo Francisco. Lorivaldo Francisco. Você pode estar participando. Lorivaldo Francisco é o nosso, através do Facebook, nós estamos ao vivo agora. E pode também nos acompanhar, nós temos no canal do YouTube, @Pregação Campinas 5081. @Pregação Campinas 5081 é nosso canal no YouTube, né, meu irmão? Nós fazemos transmissão ao vivo aí, para todo o Brasil, para o mundo inteiro, né? @Pregação Campinas 5081 é o nosso canal no YouTube. E no Facebook é Lorivaldo Francisco, para a glória do nome de Jesus Cristo, e que Deus seja louvado. Mas o nosso objetivo aqui, isso é só para você, se você quiser evangelizar, ajudar a compartilhar, porque nós só viemos para a praça, meus irmãos, pregar a palavra de Deus. Jesus nos chamou para pregar a palavra. Tem muitas pessoas que têm o desejo de pregar a palavra, mas às vezes, aleluia, que não é fácil mesmo, às vezes a vergonha bate, aleluias, mas você tem essa oportunidade de poder estar, aleluia, participando, compartilhando, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu mudar aqui meu aparelho aqui, porque o sol está muito quente, meus irmãos. Então daqui a pouco ele começa, aleluia, esquentar, e ele acaba desligando só. O calor aqui na cidade de Campinas está muito grande, aleluias. E que o nome do nosso Deus é glorificado. Eu quero dizer para os irmãos, talvez você está aí passando por aí, pastor Lorivaldo, eu tenho vontade de ir para a praça, dar uma palavra com o senhor aí. Será que o senhor dá a oportunidade para mim pregar, cantar, louvar, testemunhar? Se você está aí, tem esse desejo no seu coração, venha. Eu digo para os irmãos que você vai compartilhar comigo, você vai pregar, poder testemunhar, falou do amor de Jesus, talvez através de você, aleluias, através de você, é que alguém vai ouvir a palavra, Deus usando você, porque quem salva é a palavra. E eu estou aqui como servo do Senhor, como Ele me chamou, me escolheu para pregar a palavra, aleluias, e Ele chama quem Ele quer, para a glória do nome de Jesus Cristo. Como eu estava dizendo, talvez você se encontre nesse momento triste e amargurado, achando que não tem jeito, não tem esperança, não tem solução. Mas eu quero dizer para você, não desista dos seus sonhos, não pare, aleluia, não desista, começa a clamar, começa a buscar, aleluia, porque Deus é contigo, Ele é com a tua família. Não desista do teu esposo, não desista, aleluia, do teu filho, não desista do seu pai, não desista da sua família, porque a família, aleluia, a família é ela que Deus ama a família, através da família que tem igreja. Se não tivesse família, Deus não teria igreja. Mas eu quero dizer para você, não desista de viver, porque Deus é fiel e maravilhoso. Eu quero compartilhar com os irmãos
A palavra que Deus colocou no meu coração aqui, que foi em Lucas, no capítulo 15, e no versículo, Lucas capítulo 15, a palavra oficial que nós lemos é a palavra que nós vamos falar aqui nessa manhã, já aproximando da tarde maravilhosa. Meus irmãos, o evangelista Lucas, ele escreve essa carta, ou este evangelho, para um homem destinado, a Bíblia fala, chamado Teófilo. Teófilo, se eu mostrar para você aqui, para você entender melhor, para você ler, mas pastor Orival, quando você pega em Lucas, no capítulo de número 1, ele fala dessa forma assim: e tendo, pois, muito compreendido por ordem de a narração dos fatos entre nós que se cumpriram, então foi coisa que cumpriu, segundo nos transmitiram os mesmos que precisaram desde o princípio, foram ministro da palavra. E ele vai dizendo aqui no 3: e apareceu também a mim conveniente descrever a ti, excelentíssimo Teófilo, por ordem de haver já informado minuciosamente tudo que desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já tinha informado. Ele escreve essa carta, esse evangelho, a este homem chamado Teófilo. Se você buscar, eu procurei pesquisar acerca dele, eu voltei. A palavra que nós falava está em Lucas capítulo número 15, versículo 11. Mas eu trouxe para você entender, aleluia, porque esse evangelho ele foi escrito justamente para esse homem chamado Teófilo. E eu pesquisei para ver se eu entendia melhor quem era este homem. Alguns estudiosos, eles falam que provavelmente ele foi anunciado ele recebeu essa palavra no dia do Pentecoste, e ele se converteu naquele dia, que é aonde está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número, aleluia, 1, versículo 1, fala: fiz primeiramente o tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também nos ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu. Alabacandarabacé, recebido em cima, ele foi recebido em cima, aleluias. E depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolheram, que também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muita inefável prova, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, aleluias, falando as coisas do crescimento do reino de Deus. Eita glória! Arabacada sé. E estando, aleluia, no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, e estando com ele, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Ô glória! E que disse o vídeo. Aí, meus irmãos, ele estava aqui, dizendo aqui, então falando de Teófilo, aleluia, eu vou entrar no texto já. Aí ele estava falando aqui que aquele livro de Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, foi escrevido a Teófilo.
E aqui ele estava falando acerca do que foi tratado, do que Teófilo já sabia, aleluia, e estava escrevendo novamente, dizendo para ele: eu estou te lembrando, aleluia. O nosso irmão, ô glórias, Roberto Santos, Bruno Gomes também está conosco, assistindo a live, está vendo no Facebook, muitas pessoas conosco. E aí ele escrevendo para ele, aí o que muito me alegro, por que nós estamos aqui? Ele está falando: Teófilo, eu estou te dizendo o que Jesus fez, o que você sabe, aleluias, eu estou te informando. E aí quando chega no versículo de número, aleluias, o 10, ele fala: estando com os olhos para o céu, e quando subia, eis que junto dele puseram 2 varões vestidos de branco, e que disseram: homem Galileu, o que é que você, agora, o que é que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós, aleluia, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, ele há de vir também, assim como você viu ele para o céu. Então, meus irmãos, vamos voltar no texto lá. Eu só li até aqui para mostrar para os irmãos que essa carta foi ensinada a esse homem chamado Teófilo, né? Aleluia. E aí, agora hoje ela é escrita para a igreja entender acerca do que aconteceu no passado. Ô glória, pode ser, meu irmão. O que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, o que vai acontecer no futuro. É porque Deus, ele é o mesmo. Muito bem. Aí quando chega no capítulo 15, Jesus, ele conta no capítulo 15, versículo de número, aleluias. E eu acho muito interessante, no versículo de número 11, que ele fala: um certo homem, ele tinha 2 filhos, aleluia, e ele tem 2 filhos, o mais moço tomou uma decisão e falou: pai, eu quero a parte da fazenda que me pertence. Eu quero a parte da fazenda que me pertence, pai. Pastor, meu irmão, glória. E o pai agora, o que o pai fez? A decisão foi dele. A decisão foi dele. O mais moço tomou a decisão, falou: pai, eu quero a metade dos meus bens, eu quero a minha parte da minha herança. E como, meus irmãos, Deus, ele não pode. Nós temos livre-arbítrio, eu tenho um livre-arbítrio, que decisão que eu posso tomar, o que eu quero fazer, cada ser humano. O pai não teve outra situação, aleluias, a não fazer mais nada, a não ser cumprir aquilo que o filho estava pedindo. Alabadagaçu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E a Bíblia disse: o pai, aleluia, foi lá, repartiu a parte da fazenda e deu para o filho. E o filho saiu para uma terra distante, como diz a palavra do Senhor. Pouco dia depois, saiu para uma terra distante, uma terra muito longínqua, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo do jeito que ele queria, longe da presença do pai, da forma que ele mais se agradava. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você, o tempo foi passando, era muito dinheiro, era uma parte da fazenda, mas aonde tira, onde não coloca, vai só se acabando. E aquele filho, meus irmãos, veio gastar o dinheiro tudo que o pai tinha dado para ele. Ele gastou o dinheiro tudo. Quando ele gasta todo o seu dinheiro, aqui no capítulo 15, aleluias, e no versículo de número 14, diz assim: havendo já gastado tudo naquela terra, houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. Olha aí. Aonde é que ele gastou esse dinheiro?
Onde é que ele gastou esse dinheiro? Olha aqui o texto. No versículo quando o irmão mais novo, o mais velho, chega ali, no versículo 30, diz assim: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mata um bezerro. Onde é que ele gastou dinheiro? Meretriz. Eu vou falar aqui porque nós estamos num culto livre, não é que ninguém tem crítica contra ninguém, contra nada, mas é o que está no texto. O que é pastor? A palavra meretriz. Meretriz significa, se talvez você que está nos ouvindo agora e está numa situação como essa, entende que não é uma afronta contra você, é o que a palavra diz. Onde que ele gastou dinheiro? Ele pegou todo o dinheiro do pai e gastou com as meretrizes. Meretriz significa prostituta. Se você pode pegar o dicionário, que seja o Aurélio, que seja o dicionário bíblico, pesquisa para você ver, porque parece que ele está atacando, mas precisa falar. Nosso irmão Jair da Marmita, Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Ô glória, fazia tempo que não via o nosso irmão Jair da Marmita, da Rádio Cantinho Verde. Ô glória, sempre está conosco, porque também, aleluia, sempre está conosco, abençoa a sua vida, nosso irmão Jair, né? Da Marmita, Rádio Cantinho Verde, da cidade de Campinas. Aí, meus irmãos, o que acontece? A Bíblia diz que ele gasta tudo com as meretrizes, que quando ele estava com dinheiro tinha muitos amigos, gastou tudo com as farras, mas ele agora acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, ele agora lembrou da casa do pai. Casa do pai. E ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu saí. Eu vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu saí, porque a Bíblia diz que naquela terra ele ficou desempregado, começou a padecer necessidade. Nossa irmã Eliane Pereira, lá no estado da Bahia, no Rio da Caixa, está participando conosco também. Ô glória! E agora, meus irmãos, foi quando ele falou: volto para a casa do meu pai. Na casa do meu pai tem tantos empregados, e eu aqui passando fome, passando necessidade. Aleluias. Ele toma uma decisão muito grande. Ele toma uma decisão muito maravilhosa. Ele tomou a decisão certa, meus irmãos, e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E o nosso irmão também, Eduardo de Oliveira, está conosco, né? Voltar para a casa do meu pai, vou voltar para a casa do meu pai, aleluias. E quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia diz, no capítulo 15, e no versículo de número, aleluias, versículo de número 15, e foi chegando, vamos ver. Vamos ler o versículo de número 19. Eu não sou digno. No 18 ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E trata com o jornaleiro. E a Bíblia diz no versículo 20: levantou e foi o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai viu e moveu de íntima compaixão, e correu e lançou no seu pescoço e beijou. E beijou, e quando ele beija, lançou no seu pescoço e beijou. E ele falou para o seu pai: pai, eu pequei
contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado filho. Mas disse o pai, eu sou servo. Traz, aleluia, depressa, o melhor roupa e viste. E colocou no dedo a placa dos seus pés e mata um bezerro. Aleluias. E preparou a fé. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, aleluia, e foi achado. Ah, meu Deus. Meus irmãos ouvintes. Aí quando chega no versículo 25, o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou, ouviu as músicas, dança. Chegou um dos seus servos e perguntou o que era aquilo. Aqui chegou o irmão mais velho dele. O irmão mais velho dele, o irmão era 2 irmãos, chegou e falou: ei, o que é isso? O que está acontecendo? Que alegria é essa em casa? Ah, meu Deus! Aí no versículo 27, e o servo falou para o irmão: ei, veio teu irmão e teu pai matou um cevado porque recebeu o sonho salvo. Ah, meu Deus. E no versículo 28 fala: mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, e respondeu o pai, disse ele: pai, nunca transgredi o teu mandamento, aleluias, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu irmão, esse teu filho, vendo o teu filho, nem falou meu irmão, o teu filho gastou os seus bens com meretriz, aleluias, e tu mata um cevado para ele. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas o justo alegramos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, é uma parábola muito abençoada, que ela conta uma parábola. O que é parábola, pastor Orival? Parábola é algo baseado em fatos reais, ou querendo demonstrar algumas coisas para nós, algumas verdades para nós. E aqui Lucas escreveu aqui algo que Jesus contou, uma parábola desse um pai de família, um fazendeiro que tinha 2 filhos, e meu irmão, e um que saiu de casa, pegou a metade da sua fazenda. Trazendo aqui para a nossa vida real, isso aqui é baseado em que, pastor Orival? É baseado para cada um de nós. Aí quando chega, é baseado, aleluia, quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, alabacada sura. Nós temos toda a liberdade de dar lugar para Ele, de cantar para Ele, pregar para Ele, visitar, fazer a obra de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é poucas pessoas que estavam na casa de Deus e hoje já não encontra mais na casa de Deus. Resolveu dar uma saidinha, resolveu sair da presença de Deus, resolveu dar uma volta fora da presença de Deus, resolveu, aleluia, sair, porque olha, eu vou sair da presença, aleluia, eu vou sair da presença, eu vou dar uma volta pelo mundo, aleluia, achando que é melhor. E saiu, e hoje está sofrendo. O inimigo, meus irmãos, da nossa alma, da minha alma, que é o inimigo de Deus,
quando ele pega, aleluia, cada um de nós fora da presença de Deus, aleluia, ele acaba, ele derrota, ele judia, ele humilha. Porque quando nós trazendo essa parábola aqui, aleluia, quando essa parábola que era contada, que Jesus falou de uma parábola, um certo homem, aleluia, você vai ver que ele fala assim, no versículo de número 29, mas respondendo disse: Pai, eis que eu te sirvo há tanto tempo, nunca transgredi os teus mandamentos, nunca me desse um cabrito. Aleluia. Irmão, eu quero dizer para você que está na presença de Deus, na casa do Pai, aleluia, você tem toda a liberdade. Na casa do Pai você tem todo, aleluia, liberdade de fazer tudo. Não olha porque alguém diz, não olha porque alguém está falando. Aleluia. Quantas pessoas que estão distanciadas da presença do nosso Deus. Quantas pessoas que já pregavam, já não pregam mais. Aleluia. Quantas pessoas? Muitas pessoas. Tem um texto aqui, deixa eu mostrar para você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: quando o homem ele sai, um homem ele é liberto. Louvado seja o nome do Senhor, que reina e que reinará para todos sempre. Quando o Espírito ele sai de um homem, ele anda vagando por todos os lugares. E ele fica procurando aonde entrar. Olha na Bíblia aqui. E ele não achando aonde ele entra, ele fala: voltarei para a casa de onde eu saí. E chegando, ele achando a casa varrida. Oh glória! Ele já não vai mais sozinho, mas ele vai e leva 7 espíritos pior do que ele. E o estado daquele homem fica pior do que o primeiro. Está vendo, meus irmãos, como que é as coisas? O estado daquele homem ele fica pior do que o primeiro, porque ele agora já não vai mais sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor, que reina e que reinará para todo sempre. Por isso que esse homem, quando ele saiu da presença do Pai, ele sofreu, meus irmãos, ele padeceu, ele foi humilhado, aleluias, eita glória, mas a Bíblia disse que ele caiu em si e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai de onde eu saí, eu não vou aceitar viver nessa humilhação. Ei, talvez você que nos ouve agora, talvez não tenha certeza, ou quem sabe aqui no Monte Cristo, quem sabe vai ouvir
essa live, ou quem sabe no nosso canal do YouTube, quem sabe no Facebook. Talvez você vai ouvir e você achava que não tinha mais jeito, você achava que não tinha mais esperança, você achava que não tinha mais solução. Mas tem jeito, tem solução para o seu problema. Nem tudo está perdido. Oh, glória, nem tudo está perdido. Aquele jovem voltou para a casa do pai. Aleluia. Aqui, quando traz essa parábola aqui, que ele contou uma parábola, ele está falando do próprio Deus, quando o homem sai da presença dele, quando ele toma uma decisão e volta. Aproveitando essa oportunidade, é o que eu quero dizer para os irmãos, que eu vejo aqui, nesse capítulo, do capítulo 15 de Lucas, duas coisas interessantes. A primeira coisa, você vai ver, o amor de Deus é tão grande. A primeira coisa que nós vimos aqui no capítulo 15, nós lemos no versículo 11. Ele conta no capítulo 15, versículo 11, quem dentro do homem tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai à procura da ovelha perdida. Ai, meu Deus. E achando põe sobre os ombros. Aleluia. Achando põe sobre os ombros. Gostoso. E então chegando em casa, convoca amigo, vizinho, dizendo: alegra comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Aí ele diz no versículo 7: digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, de que 99 justa que não necessita de arrependimento. Olha que coisa linda, irmão. Irmão, só Deus faz isso. Ah, meu Deus. Olha aqui. Ele falou da ovelha perdida. Quem é do homem que perdendo uma ovelha, tem 100 ovelhas, perdendo uma, isso quer dizer que você é muito valioso para Deus. Você é valioso para Deus. Achando, ele convoca os vizinhos, alega, prepara uma festa. Aí quando chega no versículo 8, eu estou no mesmo capítulo aqui, no versículo 8 de Lucas, ele fala: qual entre vós tem 10 dracmas, perdendo uma dracma? Acende a candeia e varra a casa, busca com diligência até achar. E achando, convoca o vizinho, dizendo: alegre comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Aí ele repete novamente aqui: assim haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vejo aqui, meus irmãos, duas parábolas, 3 parábolas. Mas nós falamos da terceira parábola que nós falamos. Para você que, quem sabe, aleluia, estava na presença de Deus, mas saiu, está sofrendo, enquanto eu e você não caímos, nós saímos debaixo da potente mão de Deus. Enquanto nós não voltar, meus irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, nós vamos ser humilhados. Esse homem aqui, ele foi humilhado, esse homem aqui, ele foi rejeitado, esse homem aqui, ele padeceu. Mas um dia ele caiu em si,
e falou: levantar-me-ei e eu vou ter com meu Pai, aleluia. Eu não vou ficar nessa humilhação aqui não, eu vou voltar para a casa do Pai. É momento de nós voltar, é momento de nós se humilhar, é momento de nós buscar, é momento de nós ouvir a palavra do Senhor. Ai, meu Deus. É por isso, meus irmãos, que João escreveu no 3,16, porque Deus, Ele amou a humanidade de uma tal maneira, e que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Oh, todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A salvação, aleluia, não é somente para o rico, não é somente para o pobre. A